Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso. Olá, começamos aqui mais um programa Direto ao Ponto, gravando nos estúdios do Canal Rural Mato Grosso. Tenho o prazer de ter aqui comigo alguém que vai abençoar esse programa, que é o pastor Denis Gomes. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado pelo convite, Glauber. É um prazer estar aqui, poder compartilhar, ter esse momento gostoso de conversa e bate-papo com você. Muito obrigado por esse convite. A audiência muitas vezes vai perguntar, o que tem a ver a agricultura com o pastor, mas daqui a pouco a gente chega lá. Pastor, me fala um pouquinho, como é que é, de onde você veio, por que você virou pastor, conta um pouquinho sua história. Bom, eu sou paulista, nasci na capital, São Paulo, mas cresci na região de Assis, que é uma região também agrícola muito forte, né? Toda aquela região do Vale do Paranapanema. E posso dizer que eu estou muito inserido nesse contexto, porque eu cresci com um tio meu agricultor, eu aprendi a dirigir em trator, essa vida do campo, que sempre muito me agradou, né? Sempre tive essa alegria de participar. E na adolescência eu recebi esse chamado, um chamado de Deus especial para servi-lo, né, como missionário, levando a palavra de Deus, levando a palavra de esperança, de alegria, a um mundo tão difícil que vivemos hoje, né? Com pessoas sofrendo, padecendo de uma luz, de uma direção. E eu tenho atendido esse chamado desde então, e Deus me trouxe para o Mato Grosso. Tá desempenhando esse papel missionário e está trazendo a palavra aqui também para essa região. Você é coach também, né? Sim, então, sou. Então, daí como é que é? Me falaram que você faz coach de emagrecimento, é isso que... Tem uma turma aí que eu conheço que precisa fazer esse negócio. Eu me formei já há mais de uma década, né, no coach, fiz vários cursos no Brasil e no exterior, e o emagrecimento passou a ser uma necessidade, primeiro comigo. Eu comecei um trabalho e na época nem se falava de coach, nem muito menos ligado ao emagrecimento. Hoje é até uma coisa comum e barateou-se, né? Tem muita gente fazendo e nem sabe o que está fazendo, falando, mas é uma das formas, inclusive, de servir a Deus, porque nós vemos quantas pessoas estão doentes, enfermas fisicamente, por hábitos ruins, maus hábitos, que poderiam ser curadas, saradas e viver uma vida melhor, uma vida mais plena, cuidando da saúde, cuidando da sua alimentação, do seu corpo. Então eu entendo que isso também é um braço importante de levarmos a vida boa, agradável que Deus quer que vivamos, né? Cuidando do nosso corpo, cuidando das nossas emoções, cuidando. Então, ou seja, você praticamente dá instruções completas, né? Porque você dá instruções para a pessoa se alimentar bem, comer bem, né? E ter uma vida saudável. Eu acho que hoje é um problema muito sério quando a gente tem uma certa ansiedade. Se você for pegar a ansiedade, tem algumas pessoas, eu vejo, tem gente que fica ansiosa e não come. Né? Tem gente que fica ansiosa e come demais, que é o meu caso. Eu como muito. Então aí a gente fica com vontade de comer fritura, comer doce, come muito salgadinho, muita porcaria que está hoje... Da mesma coisa que a gente vai falar de pecado, que está o pecado por aí, quer dizer, esses pecados do corpo estão por aí o tempo todo, né? Então você ensina, como diz, você dá orientações para a pessoa como ela conviver com isso, como ela não se alimentar mal, como fazer as escolhas saudáveis. Me fala um pouquinho como é que seria esse coach de emagrecimento. A palavra coach vem da ideia de treinar. Treinar pessoas, ajudar pessoas, né, a mudar comportamentos, mudar pensamentos, mudar uma forma de viver. Sim. Né? Então, o que eu faço é caminhar junto com essas pessoas, mostrando, ajudando elas, entendendo onde elas estão, adotaram maus hábitos e onde elas estão errando, e junto motivá-las a terem hábitos diferentes e trabalhar também, especialmente, o porquê. Não é só o que fazer, mas o porquê que eu faço o que eu faço. Porque enquanto eu não trabalhar o porquê, como você falou, as pessoas comem para sentir alívio, as pessoas comem por estresse, as pessoas comem por emoções. Porque... Seria a mesma coisa de você ser um alcoólatra, né? Exatamente. Pastor, o alcoolismo, né? O cara que fuma, o cara que se vicia, por exemplo, em prostituição, o cara que faz pequenos furtos. Então, quer dizer, tudo isso são, como diz, são hábitos ruins. Hábitos ruins que são para tentar ter um alívio
no mental, mas na verdade depois a pessoa ainda acaba, quando come demais, a gente observa, acaba se sentindo mal. Eu, por exemplo, acontece muito disso. Eu já fui gordo, muito gordo, e eu acabava comendo, e depois que eu como, até hoje, quando eu como, que eu exagero, eu depois me sinto muito mal. Então, no final, aquele prazer momentâneo acaba depois ficando uma dor que se prolonga, né? Interessante isso. Exatamente. As pessoas tentam, de alguma forma, encontrar um alívio, encontrar uma resposta, resolver um problema interno, emocional, né, que ela está carregando. E ela vai usando de formas. O álcool é uma forma, o alimento. Então, são formas de você manter o seu nível de prazer, né, que aí nós estamos falando de neurotransmissores, hormônios, né, no cérebro que traz prazer, que traz aquela sensação de alívio, de bem-estar. E aí o cérebro ele se adapta a fontes de prazer, alívio e bem-estar, mas são momentâneas, que não resolvem o problema e trazem outros problemas. Resolvem momentaneamente, mas traz consigo mesmo consequências ruins, né? Os maus hábitos podem trazer um alívio, um prazer momentâneo, mas o resultado final vai ser ruim, como um todo. E eu acho que aí eu queria agora extrapolar um pouco, porque você é pastor também, vamos deixar quem quiser fazer coach, você que procure, né? Eu acho que é muito interessante, eu acho que a gente tem que tratar muito a cabeça, não adianta a gente falar, você vai muitas vezes numa nutricionista, ela te dá um cardápio, mas se você não fizer um acompanhamento mental, de cabeça, de decisão, de como fazer, de saber que aquilo é bom para você, que você vai ter... É a mesma coisa, é interessante, eu vejo hoje alguns jovens e tal, assim, a pessoa comendo ali aos 18 anos, eu vejo o que come, né? E eu falo, meu Deus do céu, eu que estou com meus 50 e poucos, né? Aí o que acontece? Você fala, meu Deus, se eu pudesse ter tido essas escolhas saudáveis lá atrás, eu não estaria penando o que eu estou penando hoje. Né? Com relação à saúde, é pressão alta, é diabetes, quantas coisas ruins, né? Que vem dor na coluna, porque você acaba engordando e a coluna sofre. Né? E é difícil a pessoa entender isso, que lá na frente tem um preço, né, pastor? Tem um preço alto que vai repercutir não só fisicamente, mas emocionalmente, nossa autoestima. Nós passamos a rejeitar nossa própria imagem, então a gente entra numa crise. A obesidade não é só o problema, é um dos problemas, né? E a obesidade é só um reflexo, na verdade, dos problemas que nós estamos carregando emocionais. É muito importante olharmos para isso. Igual eu te contei, é que você falou, eu acho isso muito interessante. Quando eu te contei que meu pai, quando eu era criança, eu tinha meus 12 anos, ele olhou para mim assim, as pessoas riam de mim, né? Eu era muito gordo. Falava assim, pô, tanto que você tá ridículo, né? O pai chegar para um filho e falar que você tá ridículo, eu estava ridículo mesmo. Acho que a forma com que ele falou não foi talvez a mais adequada, mas, ou seja, que eu emagreci, né? Mas daí tomei uma decisão, né? Mas, pastor, vamos falar agora um pouquinho sobre a Bíblia. A Bíblia, ela se aplica ao agricultor, ela tem a ver com quem está na propriedade, quem é produtor, quem não é produtor, tem a ver com quem está na cidade, ela tem limites ou é para todo mundo? É muito interessante essa sua fala, porque a Bíblia é riquíssima em ilustrações. E talvez uma das ilustrações mais presentes, usadas pelos textos bíblicos, é a da agricultura. É do plantio, é da colheita, é da semente lançada. Jesus se utilizou, a videira, né? Se utilizou muito dessas ilustrações do campo para falar da vida, para falar do reino de Deus, para falar da alegria que podemos ter em estarmos fazendo aquilo que Deus criou para que fizéssemos. Eu acho que a ideia principal é essa. Então, quando Jesus fala, por exemplo, da videira que não produz o fruto, ele está dizendo, a videira tem a aparência de estar saudável, mas ela não está saudável, porque ela existe para produzir o fruto. Da mesma forma, às vezes a gente está vivendo uma vida, levando a vida de qualquer jeito, mas nós não estamos espiritualmente frutificando. O que é frutificar espiritualmente? É a gente estar vivendo no centro da vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aí a gente vive num mundo buscando tantas coisas, tentando nos alimentar e preencher esse vazio. E nesse vazio, muitas vezes, não é preenchido pelo dinheiro. A pessoa, muitas vezes, está no vazio bens, e nem percebe, talvez. Não percebe, né? Porque o objetivo dela virou ter, possuir bens. E aí, sem perceber, a gente foca em muitas coisas do dia corriqueiras que são importantes, mas não são essenciais. E a gente, às vezes, deixa de lado o essencial, que é a saúde física, a saúde emocional, nossos relacionamentos
com Deus, que nos ajuda a relacionar com o próximo, família, filhos e tantas outras coisas que são essenciais para a nossa vida. Pastor, vou pedir para você um momentinho, nós vamos para o intervalo e já voltamos falando mais. Você não sai daí, vai vir coisa interessante pela frente. De volta direto ao ponto, conversando aqui com o pastor Denis Gomes. Pastor, a gente estava falando, acho que dessa questão de preenchimento, de preencher. Agora, uma coisa interessante, hoje em dia, por exemplo, no atual cenário, é diferente do cenário, por exemplo, da época de Moisés, da época de coisa. Quer dizer, parece que as pessoas falam assim, poxa, a Bíblia ela tem a ver com aquela época. Hoje é diferente, hoje tem celular, tem vida. Ou seja, tem alguma coisa a ver, porque parece que quando a gente conversa com as pessoas parece que tem momentos que se você falar de religião, de você falar de Deus, você falar das coisas, para qualquer pessoa, né, parece que é até estranho, é ridículo, é envergonhador, né? É envergonhador. Na verdade, o que você diz para a gente, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, que a maior parte são produtores, né? Uhum. Então, como é que o produtor, de uma certa forma, que está lá ganhando dinheiro, está na sua caminhonete, está lidando no dia a dia, é que muitas vezes ele lembra de Deus só na hora que não está chovendo, falando, Deus, começa a orar. E talvez tem gente que não está orando, tem pessoas que não entendem. É possível, por exemplo, inclusive, Deus atender, ou será que ele está atendendo algumas pessoas e outras não está atendendo? Deus atende, será essas coisas? Com certeza. Eu acredito que o produtor rural tem uma oportunidade maravilhosa de servir a Deus com o seu trabalho. Porque é dar de comer, dar o alimento, produzir aquilo Mas que ele vende, pastor. Ele vende, dar no sentido de produzir para que a fome seja. O vender faz parte da vida também. Né? O ter lucro, a gente fazer com lucro, e a princípio não tem nada de errado com isso, desde que isso seja feito dignamente, honestamente, com trabalho, né? Buscando fazer isso de uma maneira Agora correta. pastor, é uma coisa assim, que eu vejo em todo momento, quando eu vejo pregações, as pessoas falam assim, poxa, você pode servir a Deus, você pode servir, e aí muitas vezes até fica agoniado, porque eu falo assim, meu Deus, eu estou com um monte de trabalho para fazer, vou pegar um exemplo, a pessoa que tem que falar, mas Deus vai prover, né? Pode deixar, bota na mão de Deus o que acontece, mas aí eu fico imaginando, né? Poxa, eu tenho que levantar cedo, tenho que trabalhar, tenho que correr, tenho que pagar as contas, tem funcionário, tem que contratar, tem que demitir, tem que passar o herbicida. O produtor ele tem um monte de atividades. Sim. É possível ele encaixar essa coisa de servir? Como é que ele pode servir a Deus e tocar a vida dele, o trabalho dele? A gente acredita que servir a Deus é só ir lá na igreja ou participar de um ministério. Isso ser pastor. Ser pastor, ser presbítero. Isso é parte do ministério que a gente pode servir a Deus. Mas a gente tem que servir a Deus, e o chamado de Deus para nós é servirmos a Ele onde estivermos. Servirmos como pai na nossa família, sendo um pai que educa os filhos com valores e princípios, sendo um bom esposo, honesto, correto, fiel, sendo um bom empresário no sentido eu sei que esse mundo é difícil e nos leva, né? Eu falo que não é um mundo capitalista, é capitalista, né? Porque as pessoas pensam mais nos bens do que nas próprias vidas, né? Mas qual é o chamado de Deus? É olhar para as vidas, para as pessoas. E não é errado, por exemplo, eu como se sou empresário, eu negociar bem. Né? Eu não posso simplesmente, de repente, eu enganar, eu fazer um negócio, eu roubar alguém. Né? Eu simplesmente ser desonesto na coisa. Agora, a partir do momento que eu estou negociando, né? E estou negociando bem, isso, se eu tenho esse dom de negociação, desde que eu não esteja esfolando ninguém, eu acho que isso é uma coisa interessante. Né? E no dia a dia, por exemplo, você pode de repente, pregar para um próprio funcionário, com as suas atitudes. Né? Eu digo assim, a pessoa fala assim, não, você tentando ser bom, ser uma pessoa justa, uma pessoa honesta. Perfeito. Né? Eu acho que é possível. E as pessoas acham que você tem que estar com a Bíblia o tempo todo só pregando. Não é isso, né, também, só, né, pastor? O chamado de Deus é um chamado para sermos uma pessoa íntegra, correta, honesta, no que formos fazer. Como você é um empresário, você deve fazer da melhor forma possível. Né? O que nós não devemos fazer como um empresário de Deus é aceitar algo que vai prejudicar as outras pessoas pensando só no lucro
e de repente, como fala, abrir mão da sua própria alma. Né? Algo que você vai fazer que você não vai ter orgulho de falar, ensinar para os seus filhos e mostrar, mas aquilo que a gente faz de uma maneira honesta, ganhar o pão, ser um ótimo líder, empresário, patrão, funcionário, né? No sentido de sermos generosos, amorosos, carinhosos, mas ser firmes quando tem que ser firmes nos valores, nos princípios, mas ao mesmo tempo sermos humanos. Olharmos para as pessoas como seres humanos iguais, mesmo que tenham funções diferentes. E eu acho que uma coisa interessante, que eu acho que o campo pode fazer muito, quem está lá, também se justificar através de, muitas vezes, tanta gente que precisa de um apoio, né, pastor? Muitas vezes é uma viúva, é um órfão, né, tantas boas ações que muitas vezes a pessoa tem que lembrar que ela não adianta ela só ganhar o dinheiro, que isso é um dom de Deus também, mas ela tem que também procurar ser bom e poder distribuir aquilo que é possível ela distribuir, né? Muito bem. Então, acho que essa coisa que talvez nos falta, né, é dar atento para o outro, estar olhando para o outro, porque a gente a todo momento a gente está olhando, está passando por pessoas que talvez aquelas pessoas precisem de uma palavra ou simplesmente de uma mão no ombro sem fala nenhuma. Né? E quando você bota a mão no ombro de alguém que você está abençoando aquela pessoa, talvez aquilo mude a vida daquela pessoa. A gente esquece disso. Né? Eu vejo, por exemplo, o sábio Salomão, está na Bíblia lá, ele diz que a riqueza é um dom dado por Deus para pessoas que creem em Deus, para as pessoas que têm um coração voltado a Deus. Agora, é bom entender que esse dom que é dado por Deus também é dado com uma grande responsabilidade. Então, se você tem recebido esse dom de Deus, quer ter, possuir, também tem a humildade de dizer, Deus, como eu posso ser usado com tudo que o Senhor tem me dado para abençoar outras vidas? Isso é muito importante. Talvez seja o maior desafio, né? A gente ter essa humildade de falar, Deus, como eu posso usar o dom, tudo que o Senhor tem me dado, para ser uma bênção na vida das pessoas, para que eu possa atender, né, esse chamado, esse presente de forma que agrade ao Senhor. E esse é o grande desafio. E muitas vezes as pessoas acham que é só, né, se você muitas vezes pegar no domingo, ir lá no culto, na missa, e simplesmente daí lá, ficou lá 1 hora, 2 horas, vai embora, não cumprir meu papel como cristão. Né? É muito mais do que isso, né, pastor? Eu acho que a pessoa já sai dali da igreja, né, e já sai na primeira esquina, já começa a xingar alguém, Então, na verdade, eu acho que o grande desafio, né, e quando você olha para Jesus, o grande desafio é a pessoa procurar ser uma pessoa boa, né, uma pessoa sem como dizer, julgar. Eu acho que o grande problema da humanidade atualmente, não sei se você, que eu queria a sua opinião, tem sido a falta de ser julgadora. Todo mundo acho que se acha um pouquinho Deus, né? O grande desafio de um verdadeiro cristão é estar em sintonia com Deus. E para estar em sintonia com Deus, eu tenho que estar falando com Ele, ouvindo a voz dEle, e permitindo que Ele me use para ser bênção. Quando a gente tende a apontar os defeitos dos outros, julgar, como você falou, a tendência é que a gente está querendo fugir dos nossos próprios defeitos. Né? E também fugindo dessa experiência, dessa vivência com Deus. A verdade é que Deus quer dar paz ao nosso coração. Quer dar paz. Independente da função que eu desempenhe, a paz é o bem mais precioso. Nem todo o dinheiro do mundo, nem todos os recursos do mundo pode garantir a paz do coração. E às vezes o contrário acontece. Parece que quanto mais coisas eu tenho, mais negócios eu me envolvo, com mais, né, situações aí que eu me envolvo, menos paz eu tenho. E aí é o distanciamento de Deus. Né? A Bíblia fala que a paz de Deus é o árbitro do nosso coração, ou seja, o sinal de que estamos perto de Deus, próximo de Deus, ouvindo a voz de Deus, em sintonia com a vontade de Deus, é sentirmos paz. E eu acredito que é o que mais o mundo hoje precisa, é se aproximar de Deus e sentir essa paz no coração. É isso que Ele quer dar. Né? A paz nos negócios, paz na família, como nós estamos vendo as famílias hoje sendo destruídas, né? Então, os valores acho que esse tem sido um grande problema, né? A gente tem acabado as famílias e com isso está acabando com os filhos, e quem na verdade mais sofre são os filhos, né, pastor? Eu acho que por uma coisa, por um egoísmo individual, um egoísmo humano, né? As pessoas não entendem que isso só vai fazer mal para ela,
né? E nenhum bem. E eu acho que muitas vezes o que Deus quer, o que Jesus quer, que a Bíblia diz muito, principalmente, Jesus disse muito nos seus evangelhos, é isso, né? Você procurar ser bom para você, para sua família. E quando você está pecando, você está sendo ruim para você. As pessoas não entendem isso, né? É bem isso. A propósito de Deus, a família é uma instituição divina. Deus, quando criou o homem, criou com um manual. E o manual é, né, o homem fez a mulher, o homem, para ter filhos, isso é a família. E quando a gente destrói esses valores, os filhos vão sentir e as gerações virão de uma maneira desestruturada, porque a família é esse núcleo que Deus quer abençoar o ser humano. Né? Filhos que crescem numa família que já sofreu, tende a construir também famílias desestruturadas e uma sociedade é formada a partir da família. Então, famílias desestruturadas vão gerar uma sociedade também enferma, doente. Né? Tá e certo. esse é o distanciamento de Deus. Pastor, infelizmente o tempo acabou. Muito obrigado por sua presença aqui. É um prazer, muito obrigado. Estamos aí, sempre quando for. Tá certo, gente. Tá aí, concluímos uma entrevista especial com o pastor Denis, da IPI Central de Cuiabá. Muito obrigado por sua companhia. Espero que tenha chegado uma mensagem legal ao seu coração aí. Direto ao ponto. Oferecimento Plataforma Intacta 2 Extend. O futuro da soja é seu. A Prosmate, Associação dos Produtores de Sementes de Mato Grosso.